Boa noite, irmãos. Ontem nós tivemos a oportunidade de falarmos a respeito da relação matrimonial, mas focados no contexto de resolução de conflitos. E hoje eu gostaria de complementar esse assunto falando acerca da relação dos pais com os filhos. Então hoje eu não pregarei em Gálatas. Eu peço então que você abra lá em Efésios capítulo 6, onde leremos do versículo 1 ao versículo 4. Efésios 6, do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pedimos a Deus, mais uma vez, pelas famílias da nossa igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a vivermos de conformidade com a Tua vontade, que o Senhor continue santificando as nossas vidas para que as nossas ações no nosso lar, elas demonstrem de fato o nosso cristianismo. Somos tão falhos, Senhor, somos tão pecadores. Muitas vezes não tratamos a nossa esposa como convém, muitas vezes as esposas não tratam seus maridos como convém. Muitas vezes não tratamos o nosso filho da maneira certa e os filhos também não tratam os pais da maneira correta. De modo que as nossas famílias, elas olham para o Senhor nesta noite, esperando do Senhor a provisão necessária para continuarmos, para caminharmos. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daquelas famílias que passam por lutas, problemas, de repente, pais que choram por conta dos seus filhos que não estão nos teus caminhos. Que o Senhor tenha misericórdia e pela tua soberania, se assim for do teu querer, que o Senhor traga essas pessoas que um dia foram batizadas, que um dia estiveram aqui, mas que hoje caminham longe de Ti. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia das nossas casas. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero dar um rápido panorama aqui do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, para que nós possamos então entrar no texto e explorarmos esse texto e extrairmos algumas lições para nós. A igreja de Éfeso, ela foi plantada por Priscila e Áquila. Isso nós vemos lá em Atos 18, versículo 26. Mas ela foi solidificada pelo ministério do apóstolo Paulo, que na sua terceira viagem, ele aportou ali, ele chegou àquela cidade, e ele desenvolveu o seu ministério naquela cidade por mais ou menos 3 anos. Após esses 3 anos de ministério, conforme nós vemos lá em Atos capítulo 19, Paulo, ele sai de Éfeso, mas pouco tempo depois ele envia Timóteo. E Timóteo, ele desenvolve o seu ministério na igreja de Éfeso por mais ou menos 1 ano e meio. E você vai perceber que Paulo, ele escreve a sua carta a Timóteo devido a alguns problemas que aquela igreja estava enfrentando, dentre eles o problema com falsos mestres, pessoas que estavam ali no meio da igreja propagando ideias equivocadas acerca do Evangelho. Isso é bastante comum no Novo Testamento, você vai perceber isso. 30 anos depois, você vai perceber que através de uma revelação, isso de acordo com os comentaristas do Novo Testamento, você vai perceber que o Senhor Jesus, através de João, ele endereça uma carta a esta mesma igreja. Paulo escreve esta carta com propósitos múltiplos. Paulo, ele escreve essa carta a fim de demonstrar, em primeiro lugar, a sua satisfação pelo fato
de que a fé daqueles irmãos estava centrada em Cristo. Paulo escreve também a fim de dar uma base sólida em relação àquilo que Cristo fez, a sua obra redentiva. Paulo escreve também com o propósito de responder o que é a igreja, qual o seu propósito, como ela se desenvolve, como ela funciona. E, como em todas as cartas de Paulo, ele escreve com o propósito de ensinar aquelas pessoas, à luz da teologia que ele expôs, a como elas devem viver. Ou seja, que repercussão a eleição, a obra de Cristo e o fato de vocês serem igreja, que repercussão isso tem na vida de vocês. De modo que do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos aquela velha exposição teológica de Paulo, e a partir do capítulo 4 nós temos algo mais aplicativo. Não que você não veja teologia nessa parte aplicativa, mas é um costume de Paulo, nós já temos percebido isso, por exemplo, em Gálatas, expor primeiro a razão e depois falar, em vista, diante disso, eu quero que vocês vivam dessa forma. E é assim que nós percebemos aqui. E eu peço que você abra lá no capítulo 4 de Efésios, no versículo 1. E você vai ver exatamente isso, essa dobradiça, esse momento onde Paulo, após trabalhar a sua teologia, convida aqueles irmãos para que eles então vivam de conformidade com o Evangelho. Olha o que o texto diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Eu acho que é importante a gente bater nessa tecla, voltar a falar sobre isso, porque a gente percebe isso desde Gênesis, que o cristianismo é uma religião do coração. E de repente você pensa, mas peraí, o coração é enganoso. O que eu estou querendo dizer é que o cristianismo é uma religião que nos transforma, muda as nossas convicções, mexe com a nossa forma de ver o mundo e, a partir daí, estabelece padrões de comportamento. Não é algo de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. Paulo, ele fala aqui que ele chama esses irmãos para que eles andem de modo digno da vocação que eles foram chamados. Primeiro, vocês foram eleitos por Deus. Agora andem de modo compatível com isso. E muitas vezes a gente tende a achar que é uma questão meramente comportamental. Entenda, eu estou dizendo que o comportamento é importante, mas o comportamento é fruto do entendimento que nós temos acerca daquilo que Deus fez por nós. Você vê isso em Êxodo. Antes de Deus entregar os seus mandamentos, Deus lembra o povo aquilo que ele fez. Nós já vimos isso, mas você vê isso em Gênesis também. Quando o homem quebra o pacto de obras, a Bíblia fala que Deus vai ao encontro do homem. Deus sempre toma a iniciativa e, a partir daquilo que ele faz, ele nos chama a obedecê-lo, a fazer aquilo que ele requer de nós. De modo que o que nós veremos aqui, na verdade, se aplica àqueles que foram chamados pelo Evangelho. Se aplica àqueles que conhecem ao Senhor, àqueles que foram chamados pelo Senhor, e eles devem então, ao obedecerem aos seus pais, e os pais ao tratarem bem os seus filhos, eles estão nada mais, nada menos do que fazendo algo compatível com o Evangelho que eles foram chamados. Não é uma questão de, eu vou fazer simplesmente por fazer, eu vou fazer para mostrar para as pessoas o quão eu sou piedoso. Isso é natural na vida daqueles que servem a Deus. Mas eu chamo a sua atenção para o capítulo 5, versículo 18, de onde nós também veremos aqui uma razão, a estrutura, onde começa o que Paulo vai desenvolver em seguida. No versículo 18 do capítulo 5 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aquilo que você vê adiante, o versículo 22, por exemplo, quando Paulo fala qual deve ser a postura das esposas em relação aos seus maridos, isso é fruto de alguém que é cheio do Espírito Santo. E as pessoas tendem a compartimentalizar as coisas. As pessoas acham que o momento onde eu expresso o enchimento do Espírito Santo é no momento onde eu estou cantando, né? E não. Paulo vai dizer que aqueles que são cheios do Espírito Santo, em relação às mulheres, elas se submetem aos seus maridos. Demonstrar submissão é demonstrar uma vida cheia do Espírito Santo.
Os maridos, quando eles amam as suas esposas, conforme Cristo amou a igreja e se entregou por ela, eles demonstram com isso que eles são cheios do Espírito Santo. Os verbos aqui, eles são subordinados a esse verbo principal, enchei-vos, né? E aí você vê no capítulo 6, no versículo 1, Paulo falando acerca dos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E versículo 4, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor. Esses imperativos, eles decorrem dessa razão que nós encontramos aqui no versículo 18. Uma família cheia do Espírito Santo é uma família que vive de acordo com o padrão estabelecido pelo próprio Deus. Filhos que obedecem seus pais, filhos que honram seus pais, demonstram com isso que são cheios do Espírito Santo. Tá? É óbvio que existe obediência também no contexto da impiedade, né? Há filhos que obedecem sim aos seus pais, mesmo não sendo crentes, e obviamente eles não são cheios do Espírito, mas o que Paulo está estabelecendo aqui é que todos aqueles que foram chamados pelo Evangelho, essas pessoas demonstram o enchimento do Espírito em suas vidas através de uma vida de obediência. E esse texto ele é extremamente relevante para nós, principalmente por conta dessa batalha cultural que nós vivemos, que tira qualquer noção de autoridade e tem trazido essas questões para dentro da igreja. O homem nos nossos dias, ele cada vez mais tem vivido de modo independente, sem esse sentimento de submissão, essa noção de autoridade. E as famílias têm absorvido essa ideia e muitos pais, por exemplo, negligenciam a disciplina, que é algo que é estabelecido pelo Senhor, negligenciam a criação dos seus filhos de um modo geral, debaixo da palavra de Deus, quando muitas vezes você encontra muitas proibições. Não vamos proibir, deixa o menino se comportar desse e daquele jeito. E não é à toa que você observa tantos filhos que se comportam de maneira inconveniente, não respeitam mais seus pais. E uma coisa que é básica, e eu não estou aqui falando dessa questão como uma questão normativa, ou seja, se você não faz isso, você está em pecado, mas é só você perceber que antigamente era bastante comum os filhos chamarem o pai e a mãe de senhor e senhora. Isso já não existe mais com tanta frequência, né? Hoje é você, e aí, beleza e tal, parece que o pai é um igual, perdeu-se a noção de autoridade. Deus estabeleceu essa estrutura. Os nossos pais são os superiores e os nossos filhos são os inferiores. Essa é a linguagem confessional, não no sentido de que os filhos são menos do que os pais, mas a função deles é diferente e essa estrutura precisa ser, então, respeitada. Então, diante disso, eu convido você para pensarmos sobre o tema família, os deveres dos filhos e dos pais, segundo a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós veremos aí os deveres dos filhos. Olha aí o versículo 1, por favor. A palavra de Deus diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Em primeiro lugar, os filhos, eles são chamados a encarar Deus como alvo do relacionamento com seus pais. O texto é bastante claro quando diz que os filhos devem obedecer aos seus pais no Senhor. Esse verbo obedecer significa ouvir, escutar. E é interessante que esse escutar, ele é aplicado num contexto onde é como se um porteiro ficasse ali atrás da porta, pronto. Ao ouvir a batida da porta, ele prontamente se colocava ali para abrir a porta. Então, o filho que obedece é aquele que está pronto para obedecer os seus pais. E a estrutura desse verbo nos ajuda a entender como isso deve acontecer. Em primeiro lugar, esse verbo nos ensina que essa obediência aos nossos pais, ela deve ser constante, ou seja, é um hábito. Não é algo pontual. O presente no grego, ele traz essa ideia contínua. Não
existe um momento específico, não existe uma programação, é algo contínuo, é um hábito. Nós devemos obedecer aos nossos pais constantemente. O verbo também está no imperativo, o que ensina para nós que não é uma opção. Obedecer aos pais não é algo que você, eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus. Por favor, não quebre o terceiro mandamento falando uma coisa dessa. Obedeça aos seus pais, prontamente, porque essa é a ordem do Senhor. E o verbo está numa estrutura ativa, na voz ativa, o que significa que essa obediência, ela é intransferível. Eu sei que você pode pensar, mas isso é óbvio. Mas eu vou trazer uma aplicação um pouco mais abrangente quando falarmos a respeito de honrar o nosso pai. Então, irmãos, nós devemos fazer isso, obedecer aos nossos pais, porque isso é grato diante do Senhor, conforme o texto que nós vimos, Colossenses 3, versículo 20. A Escritura, ela vai mostrar em Romanos capítulo 1, versículo 28 ao versículo 32, especialmente no versículo 30, que os filhos que vivem, eles habitualmente desobedecem aos seus pais, eles demonstram que estão debaixo da ira de Deus, que não conhecem ao Senhor. E muitas vezes a gente tende a olhar essas coisas, mas isso é uma fase, mas isso são os hormônios, a gente dá várias explicações, mas a gente se esquece da teologia. E filhos que habitualmente não honram seus pais, que habitualmente não obedecem aos seus pais, eles demonstram que não conhecem a Deus. E se eles não conhecem a Deus, Romanos capítulo 1 vai dizer que eles estão debaixo da ira de Deus. Então isso é muito sério. E aí nós precisamos considerar esta questão. A obediência aos pais, ela é uma expressão interna. Ela reflete a salvação do Senhor em nossas vidas. Diante disso, nós, filhos, devemos estar dispostos, prontos para obedecermos aos nossos pais, ainda que isso venha ferir o nosso conforto. Prontos como José, lá em Gênesis 37, versículo 13, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. É essa prontidão que nós devemos ter ao obedecermos aos nossos pais. E diante disso, irmãos, nós devemos honrar as nossas promessas, né? Cumprir aquilo que nós falamos para os nossos pais, e de uma maneira talvez mais prática, até aquelas pequenas coisas como, por exemplo, pai, deixa que eu arrumo o meu quarto mais tarde. E às vezes a gente olha isso e acha graça, mas eu sou tão desligado. Essa é uma forma de você honrar o seu pai, essa é uma forma de você obedecê-lo, e tantas outras coisas. Mas o texto, ele continua ainda no versículo 1, após vermos essa questão da obediência. A obediência que nós devemos aos nossos pais, ela é uma obediência no Senhor. A expressão no Senhor não só tem essa conotação de mostrar para nós que a obediência aos nossos pais, ela não é absoluta, mas que Deus é a esfera onde essa obediência acontece. O reverendo Vadislau, ele costuma falar muito sobre um termo teorreferência, né? Ou seja, Deus como sendo a referência das minhas ações. Eu faço isso porque eu faço para a glória de Deus. Então, a nossa obediência no Senhor, ela nos ensina que os nossos pais não são o fim da nossa obediência, mas o meio. Os nossos pais, eles são instrumento, o meio pelo qual eu honro o meu Deus. E aí você vai ver o texto de Colossenses 3, 17 que nós lemos, quando Paulo diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E você vê isso também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, tudo aquilo que fizermos devemos fazer para a glória de Deus. Você vai ver ainda no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 5, quando Paulo, ele fala em relação aos servos, que eles devem obedecer aos servos, trabalhar para os seus senhores,
honrá-los como quem honra a Cristo. Então, quando eu obedeço meu pai, quando eu obedeço a minha mãe, quando eu honro essas pessoas, eu estou, na verdade, honrando a Deus. Eu estou servindo ao Senhor. De modo que o contrário, quando eu não honro, eu estou pecando contra Deus. E é interessante porque o texto que nós lemos, de Colossenses capítulo 3, é um texto que chama muito a minha atenção, é que Paulo, ele conclui esse capítulo quando ele estabelece essa relação familiar, essa relação entre as várias classes, mas no versículo 25 do capítulo 3, Paulo diz assim: pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Se você, filho, é alguém que não obedece aos seus pais, ou se você é alguém que obedece apenas para manter as aparências, tema, porque Deus, ele pesará a mão sobre você. Isso é muito sério. A gente precisa ver essa questão. Enquanto algumas pessoas tentam dizer para nós, isso é uma fase, Deus, ele olha não dessa forma como as pessoas tendem a nos dizer, não, é uma fase, vai passar. Isso é pecado. E Deus trata como pecado estas questões, e a gente precisa ser bastante consciente disso, tá? Mas como eu falei, a expressão no Senhor, ela nos ensina que essa obediência a Deus, ela não é uma obediência absoluta. Ela é uma obediência que é limitada pela lei do Senhor. Eu devo honrar o meu pai e a minha mãe. Mas se o meu pai estabelece uma programação no dia do Senhor que vai me tirar da igreja, eu estou desobrigado de honrá-lo neste aspecto, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. E às vezes muitos, talvez nessa confusão, nesse desentendimento em relação à lei do Senhor, às vezes até num ar de piedade, eu diria uma falsa piedade, ou talvez falta de orientação, não sei, acabam quebrando a lei do Senhor porque elas querem, não, mas eu estou honrando seu pai, o meu pai e a minha mãe. Até a obediência da esposa, conforme nós vemos em Colossenses, ela é no Senhor. Ela não é ilimitada, ela é regida, ela é regulada pela palavra de Deus. É isso que significa a obediência no Senhor. De modo que se seu pai ou sua mãe estabelece uma norma que vai fazer com que você peque contra Deus, você deve obedecer a Deus em primeiro lugar. Mas é claro que você precisa conhecer as Escrituras, você precisa respeitá-los, mas ao mesmo tempo entender que a sua obediência absoluta é somente ao Senhor. Diante disso, você deve tomar o propósito de glorificar a Deus por meio do seu relacionamento com seus pais. Você deve orar para que Deus mude seu coração em relação à forma como você tem tratado os seus pais. Os nossos pais, eles são instrumentos de Deus para que a gente continue a nossa adoração, não só na igreja, mas também no contexto social. Deus nos deu exatamente estes pais que nós temos, sejam eles cristãos ou não, para que nós os honremos, mas que mais do que isso, para que nós honremos a Deus ao honrar os nossos pais. Então, esteja ciente disso. Você foi chamado para obedecer, você foi chamado para servir a Deus ao servir os seus pais. Em segundo lugar, ainda nesse tópico de deveres dos filhos, nós vemos aí o versículo 2 e o versículo 3, que diz para nós: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nós sabemos que nós estamos aqui diante do quinto mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Creio que não precisamos aqui nos delongar no fato de que a lei do Senhor, a lei moral do Senhor, ela é absolutamente válida para os nossos dias. Na verdade, o Senhor Jesus nos mostrou que ao obedecermos à lei do Senhor, ao obedecermos ao Senhor por meio das suas leis, nós estamos, na verdade, demonstrando nosso amor por eles. Então nós não temos
qualquer dificuldade com isso, ok? Os 10 mandamentos, eles regem a igreja em nossos dias. Não somos salvos pelos mandamentos, nós sabemos. Não somos salvos pela lei, somos salvos pelo evangelho, mas para a lei do Senhor. Nós vemos aí que essa expressão honrar, ela significa estimar, dar peso, dar valor, reverenciar. E essa disposição interna, ela tem a mesma estrutura, esse verbo, ele tem a mesma estrutura do verbo obedecer. A mesma coisa. Como eu devo obedecer? Continuamente. Ou como eu devo honrar? Continuamente. Está no presente, a mesma coisa. Quando? Sempre. É uma ordem. Eu não tenho opção, não, você não tem. O único momento em que você deixa de honrar, no sentido de obedecer à ordem, é quando essa ordem ela se constitui numa quebra da lei do Senhor. Aí sim você está desobrigado, ok? Mas você deve honrá-los constantemente, ter nisso não uma opção, mas uma ordem, e conforme nós já vimos, de maneira intransferível. Mas o meu primo não honra. Você deve honrar. Esse é um mandamento do Senhor para você. Mas o meu irmão não faz. Você deve honrar os seus pais. E não é poucas as vezes que nós vemos filhos que expõem os pecados dos seus pais em público. Filhos que gritam com seus pais. Filhos que tratam seus pais como se estivesse tratando um colega da escola. Quando você faz isso, você não está agindo de maneira reverente com seus pais. Você está simplesmente agindo contrário à vontade do Senhor. Paulo fala que este é o primeiro mandamento com promessa. O que nós vemos no mandamento do Senhor é aquilo que nós vemos exatamente aqui no versículo 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Bem, nós sabemos que os nossos dias eles foram escritos e determinados. Nós sabemos na verdade que não é o fato de honrarmos os nossos pais que Deus o Eliomar está honrando seus pais, então eu vou acrescentar aí 15 dias, vai lá. O Eliomar ele fez uma faxina lá na casa dos pais, então eu vou acrescentar um mês. Não existe isso. O Salmo 139, versículo 16, e Eclesiastes, capítulo 3, fala a respeito do tempo. Deus ele tem um tempo determinado. E acho que muito claro, o Salmo 139, versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Tem um teólogo chamado Johannes Gerhardus Voss, que comenta o Catecismo Maior. Ele diz o seguinte, nesse trecho: como exigência geral, o 5º mandamento é o respeito à autoridade na sociedade humana. É claro que onde esse mandamento for obedecido, haverá as condições que promovem a longevidade e a prosperidade. Por outro lado, onde faltar o respeito à autoridade legítima, prevalecerá na sociedade humana um maior ou menor grau de anarquia ou de desregramento, e isso levará a condições que abreviam a vida e interferem na prosperidade. Portanto, na providência de Deus, a obediência ao 5º mandamento resultará num aumento geral da extensão da vida e da prosperidade na sociedade. Então é nesse sentido que nós devemos encarar esta promessa contida aqui no 5º mandamento. E não são poucos os casos, olhando simplesmente, na verdade, como observadores, aqueles filhos que desobedecem aos pais, que não ligam para os seus conselhos, eles tendem, obviamente, a se dar mal. Então, Deus estabelece essa estrutura social para que a sociedade ela caminhe em paz, para que ela caminhe bem. Mas diante disso, eu quero trazer uma pergunta para que a gente pense nesse contexto, nesse momento de aplicação. Quanto tempo você tem gastado com seus pais a fim de que o relacionamento de vocês seja
mais aprofundado, seja um relacionamento íntimo. Muitas vezes nós não gastamos muito tempo com os nossos pais. E os pais muitas vezes compram aquela ideia, não, mas é assim mesmo, está na adolescência, agora só quer saber dos amigos. Não foi assim que Deus estabeleceu as coisas. Os filhos precisam dos seus pais, precisam aprender com seus pais. Os filhos precisam ter ciência disso, mas os pais precisam ajudar os seus filhos neste trabalho. E muitas vezes os pais estão ouvindo mais as vozes do mundo do que a voz que nós temos na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Ame seus pais. Não é opção, conforme já vimos. É uma ordem. O amor é uma decisão diária onde negamos o nosso eu em prol do outro. Sobretudo, onde servimos a Deus ao servirmos os nossos pais. Separe tempo na agenda para o seu pai, para a sua mãe. Tenha tempo com eles, valorize-os. Não exponha os pecados dos seus pais de maneira irresponsável. É claro que não existe uma maneira responsável, talvez até exista, talvez não, existe. No contexto onde de repente o filho ele é levado diante de um determinado contexto, depois de ter cumprido Mateus 18, de repente fazer uma denúncia contra o seu pai. Dentro dos padrões bíblicos, isso não é proibido. Então, irmãos, a gente precisa ter esse cuidado. E de repente você pensa, mas, ok, os meus pais não são crentes. E o que é que eu faço? O que você faz é cumprir o 5º mandamento. O mandamento do Senhor, ele é estabelecido para a humanidade como um todo. O mandamento do Senhor, ele não é estabelecido somente para a igreja. Nós já vimos isso. As pessoas tendem a achar que os mandamentos do Senhor são relevantes apenas para a igreja. E não é isso que nós vemos na palavra do Senhor. O homem será julgado exatamente porque não cumpriu o pacto de obras. É claro que para o homem é impossível. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que um dos propósitos da lei é refrear o mal na vida do ímpio. Quando você olha Eclesiastes no último capítulo, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Você deve sim honrar o seu pai e a sua mãe, ainda que eles não sejam crentes, mas você deve fazer isso porque isso é grato diante do Senhor. Mas de repente você pensa, mas meu pai é crente, mas muitas vezes ele é incoerente. Ele diz uma coisa e faz outra. Comentando esse trecho, ele nos ajuda a entendermos esse ponto que eu tenho falado aqui para vocês. Nem faz qualquer diferença se eles são merecedores dessa honra ou não, porque qualquer que seja o caráter deles, ainda não é sem a indicação da providência divina que eles alcançaram aquela posição, por conta de o Supremo Legislador ter ordenado que fossem honrados. Honre seu pai e a sua mãe, ainda que eles não temam o Senhor. Ok? A segunda parte desse texto, nós vemos aí no versículo 4, que é o dever dos pais. O versículo 4 vai dizer o seguinte: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Calvino, comentando esse trecho, ele diz que esse verbo aqui, criai-os, ele traz a ideia de alguém que cria algo de maneira amorosa, de maneira bondosa. Isso nos ajuda a compreendermos que criar o filho na disciplina do Senhor não é criar o filho de maneira legalista, e nem de maneira severa, estúpida, mas criar com amor. Mas a fim de que essa criação não seja desleixada, no sentido de que, não, nós precisamos amar, a gente vê muito isso, né? Não reprime o menino, deixa o menino fazer o que quer, não sei o que. É interessante que os avós, a gente até acha graça com isso, mas irmãos, os avós, eles estão incentivando seus netos, não estou dizendo que é todo avô e toda avó, tá? Mas muito avô e muita avó está incentivando o menino a quebrar o 5º mandamento.
E a gente acha isso normal. E os avós precisam ter cuidado quanto a isso. Aí fica aquela máxima, não, em casa o menino é disciplinado, mas aí na casa do vô e da avó estraga o menino, faz o que quer. Se você é um avô piedoso, uma avó piedosa, você não vai pensar dessa forma. Mas voltando ao nosso texto aqui, nós devemos, obviamente, criar os nossos filhos com amor, demonstrando bondade, mas condicionados pela palavra de Deus. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O grande problema é que muitos pais provocam seus filhos à ira porque são incoerentes. Dizem uma coisa e fazem outra. Entenda, não estou justificando o pecado dos filhos. Ainda que saibamos que a ira de todo não necessariamente é pecaminosa. Mas muitos filhos se encontram desanimados por conta do comportamento incoerente dos seus pais. Muitos pais alimentam desejos mundanos, muitos pais são extremamente materialistas, pregam uma coisa, vivem outra, não leem a Bíblia com seus filhos e são arrogantes ao ponto de trazer a educação que tiveram para os seus filhos. Ah, mas meu pai e minha mãe me criou assim e deu certo e eu vou fazer assim também. Peraí, você está dizendo que a sabedoria dos seus pais é superior à sabedoria de Deus? A forma como eu conduzo a minha casa, ela deve ser de acordo com a minha nova identidade em Cristo, e não com a minha identidade antiga. Não é o meu pai quem regula. Se há pontos de verdade naquilo que o meu pai me ensinou, então eu vou transmitir isso ao meu filho. Mas eu não devo trazer toda essa carga para o meu filho, dizendo, não, mas se eu estou aqui, meu filho vai estar também. Você estará provocando o seu filho à ira. Seja coerente, conduza o seu filho, mas viva a disciplina que você traz para ele, viva o padrão que você traz para ele. John Crotts, naquele livro Homens Fortes, ele diz assim, as pessoas, elas não seguem líderes aos quais não respeitam. Você pode fazer-se eloquente em dizer a seus filhos que Jesus é a prioridade na vida. Mas se eles o virem faltando à igreja em 3 de cada 4 domingos, a fim de ter divertimento, suas palavras parecerão fingidas. E muitos pais negligenciam o dia do Senhor da forma mais tranquila do mundo. De repente tem uma programação na família, alguma coisa, larga a igreja, vai lá, não, pastor, mas é porque, sabe como é que é, a gente nunca vai e tal, então vai ter um casamento, vai ter um aniversário, vai ter aquilo, deixa a igreja e vai lá. Eu não vejo na Bíblia Deus falando assim, tá bom, você já veio aqui 51 domingos, então acho que um domingo não vai fazer diferença. Vai lá, você não vê isso na Bíblia. E aí os pais fazem isso e arrogantemente dizem, mas eu sei o filho que eu tenho em casa. Você não sabe de nada. Você precisa conduzir o seu filho em todo o tempo, debaixo da disciplina do Senhor. E Provérbios capítulo 14, versículo 26... diz que no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Então, os pais que temem a Deus, eles conduzirão seus filhos debaixo da disciplina do Senhor, de modo que isso não provoque a ira no coração dos seus filhos, de modo que isso não desanime o coração dos seus filhos. Os pais devem resgatar a disciplina espiritual que tem sido esquecida muitas vezes em muitos lares cristãos. Leitura bíblica, oração, envolvimento na igreja. John MacArthur, falando sobre a responsabilidade dos pais, ele diz assim, ensine constantemente aos seus filhos a verdade da palavra de Deus. Isso nós temos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Discipline-os quando agirem mal. Confie na sabedoria de Deus. Muitos pais, comprando essa perspectiva psicológica dos nossos dias, não, mas não vamos reprimir o menino vai crescer tímido, o menino vai crescer assim. Provérbios 23, 13 e 14 diz, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás
a sua alma do inferno. Igreja, quando você perceber um pai saindo do culto para disciplinar o seu filho, por favor, encoraje esse pai. Às vezes o pai sai de uma sala, isso não aconteceu comigo não, tá? Antes que alguém pense assim, mas eu olhei para o pastor naquele dia, porque eu costumo olhar para algumas pessoas quando eu saio, quando eu disciplino o Pedro. Normal. De repente é uma circunstância ali. Quando você vê uma situação dessa, encoraje. Muitas vezes alguns tendem, coitado, bichinho. Meu irmão, Deus continue te abençoando, viu? E Deus te dê sabedoria. Você possa disciplinar. Disciplinar um filho, irmãos, eu tenho certeza que nenhum pai aqui dá um tapa no seu filho, um tapinha, tá? Um tapa é muito forte, né? Mas um tapinha no seu filho e sai rindo, achando graça, como se fosse uma coisa maravilhosa. A disciplina tem os seus custos. É uma disciplina em amor. Mas isso às vezes dói o coração da gente. Mas é necessário, é aquilo que Deus estabeleceu. Então, igreja, encoraje os pais. Encoraje os pais. Vô e vó, encoraje os pais. Não, mas aqui não faz aqui não, que eu não quero nem ver. Quantas vezes a gente não ouve esse tipo de coisa, né? Prepara aquele quartinho lá da disciplina quando surgir uma situação e encoraja os teus filhos, o teu genro, a tua nora, enfim, para que eles cumpram a vontade de Deus. Ok? Não provoque, não vá contra aquilo que o Senhor estabeleceu. Spurgeon, ele lembrava claramente de sua mãe orando por ele em prantos, desta maneira: Senhor, tu sabes que se estas orações não forem respondidas com a conversão de Charles, elas serão testemunhas contra ele no dia do juízo. Olha o que aqui Spurgeon escreve anos depois: a ideia de que as orações de minha mãe serviriam como testemunho contra mim no dia do juízo infligia terror sobre o meu coração. Essa é uma perspectiva de um pai que realmente sabe do estado do coração do seu filho. A disciplina, como eu falei aqui, não é um fim em si mesmo, mas é mais uma oportunidade de evangelismo. É mais uma oportunidade de orientação debaixo da palavra do Senhor. Nós precisamos olhar para os nossos filhos percebendo que mesmo debaixo do pacto, eles ainda assim precisam ser alcançados pela graça redentora de Cristo. Eles precisam ser salvos, eles precisam ser evangelizados. E é isso que nos faz tratar os nossos filhos, conduzir os nossos filhos debaixo do temor do Senhor. Muitos pais querem que seus filhos sejam homens e mulheres de Deus, mas pouco fazem para que isso aconteça. Eu sei que você não é o Espírito Santo, assim como eu não sou, mas existem responsabilidades que cabem a nós. E Deus cobrará essa responsabilidade de cada um de nós. Então leia a Bíblia com seus filhos, ore com eles e por eles, e olhe para sua esposa como Cristo olha para a igreja, e esposa, olhe para o seu marido como a igreja olha para Cristo, porque a forma como nós nos relacionamos é também uma forma visível de pregar o Evangelho para os nossos filhos, e não provocá-los à ira. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso, e eu quero caminhar aqui para a nossa conclusão, dizendo que Deus ele institui o 5º mandamento devido à crise de autoridade que há na humanidade. É claro, a lei moral do Senhor, ela tem o seu berço no pacto de obras, lá em Gênesis. É óbvio isso, ok? Mas Deus ele vai promulgar a sua lei, lá em Êxodo capítulo 20, nós já temos visto sobre isso. E Deus está, então, cuidando da sociedade como um todo. As famílias dos nossos dias, elas têm sido destruídas, desconfiguradas, porque elas não estão olhando para o padrão de Deus. Não estão considerando aquilo que Deus estabeleceu. Como é que os pais devem tratar os seus filhos? Eu tenho que ir para as Escrituras. Eu não tenho que ir para um livro que vai me dizer 7 passos, 8 passos. Filhos, vocês têm que tratar os seus pais conforme a Escritura estabelece. Não é o coach da Record, seja lá o que for, que vai dizer isso para você. Você tem que olhar para os seus pais conforme a Escritura mostra.
E o que nós temos percebido é que as famílias têm se distanciado da Bíblia. Elas até dizem, não, mas nós somos reformados. Mas durante a semana não lê as Escrituras, não conhece aquilo que Deus estabeleceu como padrão. E a nossa teologia, seja ela forte ou fraca, ela vai repercutir na nossa conduta. Não tem jeito. Não tem jeito. Se nós queremos uma família forte, nós precisamos nos voltar para a fonte, para a base, a palavra de Deus. Deus vai nos dizer, tem nos dito, conforme a sua palavra, como nós devemos nos portar, como nós devemos caminhar. Se queremos fazer bem à nossa sociedade, nós devemos atentar para o nosso lar. Eu acho interessante a perspectiva dos puritanos, porque à medida em que a sua sociedade ela apresentava imensos problemas, eles não iam fazer marcha para Jesus, eles se voltavam para casa. Eles se voltavam para o lar. E eles entendiam que a maior obra social que uma família pode fazer, que um homem pode fazer pela sua sociedade, é cuidar bem da sua casa, de acordo com o padrão de Deus. É na família que os nossos filhos aprendem o padrão do Senhor. É na família que eles aprendem a respeitar a autoridade. É na família que eles aprendem a exercer o mandato social. Para que eles então, ao exercerem o mandato social, regidos pelo mandato espiritual, o relacionamento com Deus, eles possam então exercer o mandato cultural do Senhor. William Gog, ele diz que tudo estará bem na comunidade onde as famílias são apropriadamente ajustadas. Robert Cleven, ele diz que uma família é como se fosse uma pequena comunidade, por cujo bom governo a glória de Deus pode ser promovida. A comunidade, que é constituída por várias famílias, beneficiada. E todos que vivem nessa família podem receber muito conforto e ter esperança, é algo mais ou menos assim. Então, o investimento que fazemos em ajustarmos as nossas casas ao padrão de Deus, respeitando a estrutura de liderança, a responsabilidade dos superiores para com os inferiores, e dos inferiores para com os superiores, ou seja, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, é o maior projeto de ação social que podemos fazer em nossa sociedade. Repito, isso é possível na vida daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Se a sua família tem passado por esta crise, mas vocês são crentes, é hora de nos juntarmos, nos ajoelharmos e pedirmos a Deus por misericórdia. Mas você sabe que muitas vezes o seu filho demonstra muito mais não ser um crente. Você precisa investir mais no evangelismo dele. Você precisa sondar o seu coração à luz da palavra. Obviamente perceber se você tem sido incoerente. De repente até pedir perdão para ele. Pedir perdão para a esposa. Viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Entenda, eu não sou daquela ideia miserável que muitos falam aí. Pregue, pregue, pregue. Eu não sei quando já ouviram isso aqui. Se possível, use palavras. Você já ouviu isso? Já? Isso é um absurdo. Você não vê isso na Bíblia. Tá? Mas é inegável que aquilo que nós professamos deve ser acompanhado na nossa vida de santidade. Ok? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que os nossos lares eles sejam fortalecidos no Senhor. E a máxima, isso aqui talvez já virou um jargão, mas é verdade. Famílias fortes, elas promovem igrejas fortes. Se as nossas casas, elas forem um pedaço daquilo que Deus estabeleceu lá no Éden, certamente a nossa igreja será um pedacinho do céu, todas as vezes que nos reunimos solenemente para adorar o Senhor. Porque será um reflexo daquilo que nós vivemos. Eu não estou falando de uma família perfeita, eu não estou falando aqui de uma família que não tem pecados, mas de uma família que reconhece os seus pecados, que sabe o que fazer com eles e sabe da provisão do Senhor. Abraça os recursos do Senhor, parafraseando aqui de Adams, abraça os recursos do Senhor para conduzir então a sua casa. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos ajude e que Deus nos dê graça para vivermos o padrão dele nos nossos lares. Vamos orar mais uma vez?
Senhor, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que é o discurso fiel, autoritativo do Senhor sobre as nossas vidas, suficiente. Te louvamos, porque o Senhor não nos entregou a nós mesmos. Te louvamos porque nós não estamos sujeitos às opiniões, mas estamos aqui tão somente como crianças sedentas pelo alimento, para simplesmente recebermos do Senhor a palavra, a direção correta. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos a viver conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Santifica o nosso coração, abençoa os casamentos mais uma vez, e abençoa, Deus, a relação dos pais com os seus filhos. Que de fato os filhos possam olhar para os seus pais como um meio de honrar o Senhor. Desperta aqueles que não têm honrado seus pais, que eles se arrependam, que eles confessem o pecado deles diante do Senhor, que eles confessem o prejuízo que eles têm causado aos seus pais, e que eles então, no poder do teu Santo Espírito, possam viver de conformidade com a tua vontade. É isso que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.